Bom dia, estamos aqui com o presidente do Juventude da Castanheira, Paulo Torrão. Paulo, fale-nos um pouco de si e da sua ligação ao clube. O meu nome é Paulo Torrão, tenho 54 anos de idade, sou de Castanheira do Ribatejo, desde sempre ligado ao Juventude da Castanheira, comecei a praticar desporto muito cedo, com 6 anos, comecei na ginástica, passei para o atletismo, depois fiz taekwondo, tudo numa fase muito precoce da minha juventude, e aos 13 anos comecei no futebol, que na altura só se podia começar com a idade iniciado aqui no Juventude da Castanheira. Depois voltei ao clube mais tarde já como dirigente, entretanto ainda joguei nos séniores, depois de passar por uns quantos clubes quando saí daqui na idade de iniciada ainda, na transição para juvenil, e voltei aos 29 anos para ser presidente do clube, tive mais uns quantos anos de interregno e voltei há um ano e meio atrás para abraçar novamente esta condição de presidente do Juventude da Castanheira. Paulo, para quem não conhece o clube, o que é o Juventude da Castanheira? O Juventude da Castanheira é um clube com 72 anos de história, é o clube mais representativo da freguesia de Castanheira do Ribatejo. Neste momento temos as modalidades de futebol, futsal, taekwondo, ginástica acrobática, zumba e yoga. Ao longo dos anos tivemos outras modalidades, nomeadamente o atletismo, onde tivemos inclusive campeões regionais, e na pesca desportiva, onde também tivemos campeões regionais. É um clube com muita história, que o futebol tem sido sempre a modalidade mais constante no clube, todavia nós temos muito gosto nas outras modalidades que temos no momento e perspectivamos inclusive poder alargar, quando tivermos condições para isso, poder alargar outras modalidades, à prática de outras modalidades. Como é que o clube está inserido na comunidade da Castanheira do Ribatejo? O clube está inserido na freguesia de uma forma muito evidente, conforme eu já referi, é o clube mais representativo da freguesia, sempre teve a freguesia ao seu lado, a população da freguesia. Devemos dizer, contudo, que nos últimos anos o clube passou por um momento difícil, bastante conturbado, do ponto de vista financeiro. Há um ano e meio, inclusive, quando entramos como direção, colocou-se a hipótese de extinguirmos o clube pelas dificuldades financeiras, pois o passivo era e ainda continua a ser enorme, todavia neste momento controlado. Agora a ligação do clube à terra sempre foi sólida e da terra ao clube também, e temos tido também por parte das instituições locais, das outras associações e da Junta de Freguesia, um apoio e parceria próximas e, portanto, consideramos que o clube está muito bem inserido na freguesia de Castanheira do Ribatejo. De que modo foi recebida e encarada a paragem dos campeonatos distritais nas duas últimas épocas? A paragem nos últimos 2 anos dos campeonatos distritais foi encarada com muito pragmatismo. É uma situação universal que nós não conseguimos influenciar, nem tão pouco deter, e portanto encaramos isto com toda a naturalidade. Este ano foi uma só volta, conseguimos subir a divisão. O ano passado, quando a prova foi terminada, estávamos numa fase claramente ascendente e pretendíamos, e estamos convictos ainda hoje, de que teríamos conseguido a subida de divisão. Todavia não controlámos e a Associação tomou a opção de fazer subir as equipas que no momento estavam nos lugares de subida e entendemos isso com naturalidade. E portanto, este ano voltámos à competição, sabíamos desde uma fase inicial, não propriamente na altura do sorteio e no início do campeonato, mas depois logo na primeira paragem foi determinada que a competição seria uma só volta. Tivemos conhecimento disso, sabíamos ao que íamos, conseguimos ser apurados para a subida de divisão, conseguimos ficar num dos lugares de subida de divisão e, portanto, estamos para o ano a competir na segunda distrital, com muito gosto, com muita ambição e portanto, encaramos isto com toda a naturalidade, respondendo objetivamente à questão. Esta época ficaram em segundo, empatando em pontos com o primeiro classificado de Santa Maria. Como foi esta jornada? Bom, se fala na jornada concretamente com o Santa Maria, foi uma excelente jornada, porque sendo uma só volta, recebemos o Santa Maria e foi um jogo extraordinário. Acabámos por ganhar 3-2, estávamos a perder 2-1 ao intervalo. Foi uma competição muito renhida, a 2 jornadas do fim nós tínhamos 5 pontos de avanço. Penso que houve uma grande descompressão da equipa, que conseguiu 14 vitórias em 14 jogos, na altura que assegurámos a subida de divisão. Depois perdemos em casa 1-0 contra uma boa equipa, o Mocifalense é uma boa equipa e nós não fomos felizes nesse jogo, mas de facto houve muita festa antes. O jogo com o Sintrense, onde garantimos a subida de divisão, foi uma quinta-feira,
depois o jogo com o Mocifalense foi no domingo, também vínhamos de jogos à quinta, domingo, de facto houve ali uma descompressão muito grande de todo o grupo e perdemos esse jogo. E depois em Pero Pinheiro, na última jornada, tivemos uma paragem de 45 minutos no jogo por uma lesão do guarda-redes adversário e sofremos um golo já no último minuto do período de descontos que o árbitro concedeu, que nos retirou o primeiro lugar do grupo. Todavia, o grande objetivo que foi delineado foi sempre e só a subida de divisão. Esse objetivo foi garantido. Este ano não havia atribuição de campeões, medalhas, taças, pelo facto do campeonato ser a uma só volta, ou ter sido a uma só volta, e portanto em nada beliscou a nossa campanha termos perdido no último minuto da competição o primeiro lugar da classificação. Portanto, foi uma jornada estupenda, com duas equipas claramente mais fortes que as restantes, o Juventude da Castanheira e o Santa Maria, e portanto ficámos todos felizes e para o ano estaremos a competir com o Santa Maria na segunda distrital, juntamente com as outras equipas que farão parte da nossa série. Sendo o Juventude da Castanheira um clube ligado desde a sua criação aos jovens, como é que estes têm impacto no clube? Ora bem, os jovens no clube têm todo o impacto, porque a nossa base sempre foi a formação. Esta nossa equipa de séniores tem na sua essência jogadores que foram da formação do clube, quase na totalidade, todos eles passaram anos de formação no clube. A base é muito jovem, temos alguns mais veteranos, um que inclusive acaba este ano a carreira, o Cláudio Franco, que muitas saudades nos deixa, enquanto jogador naturalmente. Todavia, tirando o Cláudio e mais um ou dois que têm mais alguma idade, a base são muito jovens e portanto os jovens têm todo o impacto no clube e vamos fazer com que continuem a ter no futuro, porque nós queremos tratar muito bem os escalões de formação, fazermos e darmos todas as condições possíveis para que os atletas e os pais dos atletas se sintam bem no nosso clube e que possam chegar aqui a séniores. Obviamente não ficarão todos, porque isto é inevitável, não é? Quando chegamos aos séniores ficarão aqueles sempre que terão mais condições para nos garantir o sucesso que depois todos queremos, como é natural. Todavia, no geral, contamos muito com os jovens e eles têm tido um grande impacto, vão continuar a ter e certamente todos no Juventude da Castanheira faremos para que isso aconteça em permanência. Não só no futebol, como nas outras modalidades que temos no clube. Como tem sido o apoio dos adeptos nesta altura de pandemia? O apoio dos adeptos tem sido fantástico, não obstante nós estarmos em tempo de pandemia e eles não nos terem podido acompanhar no nosso campo, bem como nos campos onde nos deslocamos, nas diferentes equipas, nos diferentes escalões, das diferentes modalidades. O apoio tem-se feito sentir através das redes sociais, de muita presença na fase final deste campeonato de sénior à volta do nosso campo, inclusive em campos adversários, estando a dezenas e dezenas de metros nos montes a verem os nossos jogos, como aconteceu em Sintra e em Pero Pinheiro, e portanto tem havido um apoio próximo, inclusive com muitos donativos, porque é de recordar que o clube, ou é importante recordar que o clube se encontra ainda numa fase difícil do ponto de vista financeiro, em recuperação, todavia ainda difícil, e tem havido uma proximidade grande dos sócios e simpatizantes à nossa volta e, portanto, temos sentido esse calor humano e esperamos continuar a sentir, independentemente de estarmos perto de subir divisão ou não, em qualquer equipa, de qualquer escalão, de qualquer modalidade que temos no nosso clube. Em 10 anos no futuro, em que patamar de futebol sénior e formação prevêem estar? Ora, essa é uma pergunta muito interessante. Obviamente nós somos muito ambiciosos, também temos a noção da realidade do clube atual, daquilo que nós podemos recuperar e a velocidade a que vamos recuperar do ponto de vista financeiro, porque a situação desportiva estará sempre ligada à condição financeira do clube. Todavia, de uma forma pragmática, o nosso lugar é na primeira distrital. Obviamente, se depois tivermos condições de ir mais além, faremos por isso. Todavia, o nosso grande objetivo é estarmos na primeira distrital e nas camadas jovens estarmos nas primeiras divisões regionais, também em todos os escalões.
Isto no futebol, que a pergunta é dirigida ao futebol. Se falarmos no futsal, a lógica é a mesma, e porque estão interligadas, digamos, e as competições são organizadas ambas pela Associação de Futebol Lisboa. A ambição é grande, volto a repetir, mas também temos noção da realidade do clube, e para já ambicionamos estar nas primeiras divisões, quer nos séniores, quer nos escalões jovens, em futebol, e a questão tem a ver com o futebol, mas eu permita-me que estenda também ao futsal. Se tivesse que descrever o Juventude da Castanheira numa frase, qual seria essa frase? Ora bem, essa é uma resposta que requer uma frase, quiçá longa. Juventude da Castanheira é uma paixão, é amor, é a entrega a uma causa, é a promoção de desporto, cultura e recreio, que são atividades básicas numa sociedade moderna e civilizada. É a ligação umbilical a uma freguesia que amamos porque somos bairristas. É muita coisa positiva.